passo a palavra para o Alexandre, que Jesus te abençoe e vamos ouvir. Obrigado. Que Deus abençoe a todos nós. Espero que estejam todos bem. É sempre uma bênção essa oportunidade que nós temos aqui de estar juntos, né? De nós podermos levar um pouquinho do Evangelho. E é muito interessante que muitas coisas vão acontecendo durante a explanação, né? Coisas, por exemplo, que quando quem faz o estudo do Evangelho sabe disso, que durante aquela explanação ou aquele estudo, chegamos então a um entendimento no qual nós não esperávamos antes. Então, por isso que é sempre bom esses estudos que nós fazemos, porque faz com que nós consigamos ir decifrando o Evangelho, porque ele não é complicado, mas ele também não é fácil. Porque se ele fosse fácil, nós já estaríamos em um mundo feliz. E nós não estamos nos vendo assim, né? Então significa que nós ainda não estamos compreendendo como deveríamos compreender. Mas paciência, faz parte, né? É uma escola e cada escola tem o seu tempo, os alunos têm o seu tempo para entender, compreender e conseguir avançar. E nós vamos então dar seguimento, nós estamos no capítulo 2, né? E hoje eu vou tratar do ponto de vista. Para nós que já estamos estudando a doutrina espírita e estamos a par do que ela vem nos mostrar, desde a literatura de Kardec até Chico Xavier e tantos outros, Leon Denis, Caibara Schutter, né? São obras magníficas que nos trazem então todo um acervo que a espiritualidade preparou para esta era, para este momento, para que nós possamos ter consciência de como que funcionam as coisas de verdade, porque nós já temos condições de entender, né? Nós já temos condições de entender que não existem, como pensávamos antes, em anjos e demônios, mas que muitas vezes esses anjos somos nós, muitas vezes esses demônios somos nós também. Os anjos, né, espíritos mais perfeitos que estão por nós, buscando nos auxiliar, nos intuir, desde a época do Cristo, desde também lá atrás, onde nós vemos na Bíblia dizendo que o anjo visitou Zacarias, um anjo visitou Isabel, um anjo visitou José, um anjo visitou Maria. Então nós sabemos que esses anjos são nada mais, nada menos do que ministros, espíritos já mais evoluídos, né, que estão ali junto com o Cristo e a pedido do Cristo vem auxiliar a humanidade, vem trazer mensagens então de como que é preciso seguir, de mudanças que vão ter, né? E os demônios que nós também acreditávamos, hoje nós também sabemos que não são demônios, são nada mais, nada menos do que espíritos imperfeitos que desencarnam com ódio, rancor, mágoa. Então estes vêm nos obsediar, e eles estão nos obsediando desde o início da humanidade até os tempos atuais, não é? Porque nós ainda não conseguimos o perdão de verdade. Nós nos magoamos, nós nos odiamos, temos rancor e tudo isso segue, né? Após a morte física, vai caminhando conosco e muitas vezes até várias reencarnações, até conseguirmos de fato tirar de nós esse rancor, essa mágoa e conseguir seguir de uma forma mais calma, né? Nas reencarnações seguintes. Isso vai acontecendo sim. Nós vamos melhorando, nós vamos nos aceitando, vamos saindo daquelas crenças que tínhamos, que existiam vários deuses, que nós éramos recompensados pela vitória, ou nós também éramos de alguma forma julgados pela derrota. Hoje nós sabemos que não é assim, que tudo é efeito das circunstâncias, do bem ou do mal que praticamos em nosso coração. E que não existem muitos deuses, existem somente nosso Deus, nosso Pai, que sempre está por nós, que nos criou e vem nos educando através destes mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, mundos felizes, mundos celestes, está por nós sempre. E nós somos ainda aquelas criaturas, né? Criaturas eu digo porque é o que nós ainda acreditamos de nós mesmos, porque ainda não praticamos as leis de Deus como deveríamos. Porque se sentíssemos
como filhos de Deus de verdade, nós teríamos aquela fidelidade, aquela verdadeira identificação para com Ele. Se ainda não temos, sim, somos criaturas e temos de ter humildade de aceitar isso, que nós não somos perfeitos, né? Que nós somos perfectíveis, somos inteligentes, isso é verdade, mas que nós ainda temos muito o que aprender, nós ainda temos muito o que galgar, muito ainda que sacrificar de nós mesmos, né? Para que nós consigamos, de verdade, sermos melhores, sermos angélicos, sermos puros, alcançar mundos felizes. Nós vamos conseguir sim. Eu tenho fé que todos nós vamos superar as nossas dificuldades, assim como outros conseguiram, assim como Cristo foi um de nós, na época na qual ele estava na sua infância, e hoje ele é um espírito crístico. Nós então o temos como modelo e guia, não é à toa que ele é o nosso modelo e guia, não é à toa que ele tem a sua realeza, realeza moral, espiritual, angelical, e nós buscando a todo custo ser os seus súditos. E isso então cabe a nós um esforço para compreender este item, o ponto de vista da vida futura. Porque nós estamos no ponto de vista da vida presente. Nós estamos desanimados então com a humanidade, dizendo que nós não somos seres humanos, porque se fôssemos seres humanos não faríamos o que nós estamos fazendo. Mas aí que está. É justamente por estar na condição de seres humanos que nós fazemos o que estamos fazendo. Porque nós não somos seres humanos, nós estamos seres humanos, não é? E muitos vão te perguntar assim, qual é a diferença? A diferença é que o corpo humano é somente um veículo. E muitas pessoas falam assim, não, mas a humanidade, nós temos de ser mais humanos. Peraí, aí que a gente não entendeu nada ainda. O ser humano, ele é sinônimo de imperfeição, porque só encarnam como seres humanos seres imperfeitos. Então, nossa, nós temos de ser mais humanos. Peraí, nós temos de ser mais imperfeitos? Não está caindo aí, não está se ajustando. Tá? Então nós precisamos entender que ser humano é sinônimo de imperfeito. Tá? Então está certinho, é por isso que nós estamos como seres humanos. O corpo humano ele é um veículo, não é? E aí então nós percebemos que o ser humano faz muita coisa errada no mundo. Já está fazendo coisa boa, né? Isso é bom, mas faz muita coisa errada no mundo. Tá? E ali tem um espírito que o está dirigindo. Tal qual, por exemplo, nós observamos então um carro e às vezes ele provoca batidas. Né? A culpa é do carro ou de quem está dirigindo? É lógico que de quem está dirigindo. O carro é só um veículo. Este corpo aqui também é só um veículo. A culpa das minhas ações é de quem? Do espírito que aqui está encarnado. Tá? Porque se nós formos observar, em mundos celestes, que é quando os espíritos já alcançaram a sua pureza de espírito, ali eles não precisam reencarnar. Nós vamos ser seres humanos até mundos felizes. Porque até em mundos felizes ainda tem alguma coisa que nós precisamos lapidar. Tá? Então vamos tirar essa coisa da nossa cabeça que para ser humano precisa, assim, que o ser humano, quando as pessoas falam assim, mas nem parece um ser humano, mas aí que está. É porque é um ser humano mesmo. Se está fazendo uma coisa errada, é porque é um ser humano, está nessa condição. Ser humano é igual estar na condição de um aluno. Se ainda é um aluno, é porque ainda está em aprendizado. Se ainda é um ser humano, é porque ainda está em aprendizado. Né? Mas nós, seres humanos, já temos a capacidade de compreender sim a vida futura. Por quê? Porque aqui encarnado um espírito imortal, esse espírito imortal, se ele busca a Deus, se ele busca orar, se ele busca de alguma maneira se identificar com Deus, ele vai tendo as suas intuições, ele vai tendo o seu pressentimento, e ao mesmo tempo, quando ele começa a ler essas literaturas que nós já temos em mãos, kardeciana, xaveriana, Leon Denis, Caibara-Schutel, ele então, ao ler aquilo, vai despertando nele se aquilo é verdade ou mentira. Se ele ainda não acredita naquilo, é porque ele ainda não se identificou e ele ainda não pratica, e ele ainda não sente isso porque ainda está muito materializado. Mas nós podemos observar que já tem muitos, é só lembrar a história de Eurípides Barçanufo.
Foi a partir do momento, ele percebendo as ações ali do tio, né, do Mariano, ele indo lá no centro do Mariano, ele lendo o livro dos Espíritos, aquilo então de repente foi acordando, foi despertando. E ele percebeu com aquilo que era verdade e que provavelmente em outras existências ele já estava caminhando, né? já tinha praticado então ações espirituais, ele já estava então se lapidando, se tornando um espírito melhor. Então ali bastou ele ser despertado. Ele não nasceu em um berço espírita, nasceu em um berço católico, mas bastou ele ter contato com o espiritismo, despertou. Tá? Então é assim que precisa ser, é um despertar natural, um convertimento natural. Nós não temos de converter ninguém. O Espiritismo ele não vem para convencer, ele vem para converter aqueles que já estão convertidos, mas não se lembram. Tá? Então funciona dessa maneira. Muitos de nós que estamos na Terra já temos essa capacidade, já conseguimos sentir a verdade, já conseguimos sentir que existe a vida futura, já conseguimos sentir que tudo que nós estamos passando no momento é muito efêmero, é passageiro, é transitório. Tá? Nós estamos passando por um momento necessário, tá? Que este momento pelo qual nós estamos passando, nós temos de estudar, nós temos de trabalhar, nós temos de praticar o bem, nós temos de buscar aprender novas coisas, elevar os conhecimentos em nós para nos tornarmos mais sábios. É o que nós precisamos fazer. E já tem muitos no mundo que já estão conseguindo. Mas outros ainda, porém, estão muito materializados, muito apegados na carne, na matéria, e é por isso que são agnósticos, são ateus, né? Ainda não compreendem, não acreditam na reencarnação, mas pensam na ressurreição. Pensam que nós, do jeito que estamos aqui, mais à frente, no juízo final, nós vamos voltar com esse mesmo corpo. Tá? E que para Deus nada é impossível, porque nós sabemos que até a ciência coloca impossível mesmo o corpo voltar da Terra. Tá? Mas aí a gente sempre alega, mas para Deus nada é impossível, sabemos que não. Mas nós também já temos conhecimento que não é bem assim. Tá? Que não precisa daquele mesmo corpo voltar por terra. E outra, o corpo é só um veículo, para que eu vou precisar daquele corpo se eu posso estar em espírito mais à frente? Tá? E se for o caso também de eu vir mais à frente, eu não vou precisar daquele corpo, porque aquele corpo me serviu naquele momento lá atrás. Talvez agora eu vá precisar de um outro corpo, vai ser um outro momento, não vai ser como homem, pode ser como mulher, não vai ser mais como mulher, talvez vai ser como homem, né? Então tem muitas nuances aí que a gente ainda precisa entender, tá? Ponto de vista da vida futura é aquele ponto de vista no qual nós acreditamos que agora nós devemos dar o máximo de nós, sim, trabalhar, conquistar as coisas, sim, por que não, até mesmo poderes temporais, mas lembrando que esses poderes temporais não seguem conosco. Nós podemos sim galgar tudo isso, mas estaremos fazendo isso conforme Deus quer quando estamos pensando no outro. E não quando muitos de nós que só alcançam poder, só alcançam bens materiais, pensando em si mesmo, pensando somente na sua glória, pensando somente na glória da família. E nós sabemos que não é assim, que nós podemos conquistar o mundo, mas para a glória daqueles que estão no mundo no sentido de evolução espiritual. Aí é válido. Olha, conquistar, auxiliar as pessoas a alcançar a sua dignidade, trabalho, educação, saúde, oportunidade de se relacionarem, se conhecerem e se ajudarem. É para isso que nós estamos aqui. Então Deus permite que nós possamos correr atrás de tudo isso. Quanto mais nós conseguirmos aqui. Por isso que está escrito que quanto mais aquele ter, mais ele terá, mais lhe será dado. Porque é no sentido assim, ele está entendendo que nós estamos aqui apenas como usufrutuários, administradores dos bens terrenos e precisamos ser bons mordomos. Quando somos bons mordomos, significa conseguimos bem administrar as coisas terrenas para um bem comum,
então mais nos será dado, tá? Então se hoje eu venho como, por exemplo, uma pessoa que tem muitas empresas e eu trabalho essas empresas para dar emprego para todo mundo, para auxiliar as pessoas, forneço também cursos para que os meus funcionários aprendam mais, né? Sejam melhores a cada dia, salários justos, né? Ofereço também uma saúde adequada para estes, e invisto no meio no qual estou, invisto no meio ambiente com os recursos que eu consigo na minha empresa. Então a espiritualidade vê isso com bons olhos. Nós vemos isso na parábola dos talentos, onde que aquele senhor reconhece que aquele que tinha 5 talentos, então multiplicou e agora tinha 10. No sentido de que o que ele recebeu como talentos para poder aqui na terra, né, produzir tudo aquilo, ele fez, ele foi atrás, ele trabalhou, ele também fez com que todos aqueles talentos ajudassem pessoas. Então aquele senhor viu aquilo com bons olhos e disse assim para ele: olha, você foi bom com pouco que eu lhe dei, então eu farei com que você tenha muito mais, tá? E assim, todos aqueles que produzem terão mais oportunidade de poder auxiliar. Mesmo que às vezes ele não venha como alguém que tem bens materiais, mas ele vem então com oportunidades de fazer a diferença com a sua inteligência no meio no qual ele está. Como professores vêm, conseguem fazer isso, médicos vêm, conseguem fazer isso, engenheiros vêm, cientistas sempre vêm, e tem a oportunidade com a sua inteligência de fazer progredir o meio. Aí então ele vai usar os recursos da empresa na qual ele está, do governo do qual ele está, na entidade na qual ele está, né? Então é isso que nós precisamos começar a compreender. Presos ainda na vida presente, né, somente no agora, o que é ruim disso? É ruim que a pessoa só pensa no agora, só faz para ele, só faz no máximo para a sua família, né? E enquanto está indo bem, de saúde, materialmente falando, né? E a sua família também está muito bem, todos ficam muito felizes. Mas se porventura tem alguma perda familiar, tem alguma perda material, tem alguma perda na saúde, essas pessoas então começam a praguejar Deus, praguejar as coisas, praguejar o sistema, praguejar o governo, né? Então pessoas assim estão muito presas no momento presente, nas coisas materiais, naquela vida ali, acredita que tudo vai findar ali, que a única transformação que tem é o corpo ir por terra e pronto, né? Então nós precisamos sim abraçar mais esses ensinamentos, que eles têm muito para nos ensinar e para nos despertar. E é assim que vem o despertar, é quando a gente busca. Quando a gente busca, vamos lá, vamos começar a ler o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Outra literatura espírita junto, a gente vai no centro e a gente ouve aquelas palestras, faz o Evangelho no lar, busca seguir aquilo que nós estamos ouvindo na nossa vida, no dia a dia. De repente aquilo vai nos contaminando e vai nos despertando e vai nos mostrando o verdadeiro caminho. Quando dermos por nós mesmos, estamos crentes na vida futura. A nossa fé está acima das nossas dúvidas e a tendência pode vir o sofrimento que for, a gente supera, a gente se resigna, a gente aceita, né? A nossa fé em Deus está sempre firme e forte, estamos orando e vigiando, né? E é isso que a religiosidade conosco, faz com a gente. Eu vou, para exemplificar esse ensinamento, né, da vida futura, tem tanto aquela passagem do próprio capítulo, né, do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, que vem nos falar da realeza terrestre, né? Ó, meu reino não é deste mundo, capítulo 2, temos uma realeza terrestre, no qual aqui vem fazer comentário de uma mulher que foi rainha aqui na Terra. E ela acreditava que aquilo era para sempre, que era daquela maneira, o ponto de vista que ela tinha era aquele, né? E ela acreditava que se porventura viesse a morrer, do outro lado ela seria rainha também, seria daquela maneira, tá? Então aqui na Terra ela só buscou utilizar do seu poder, muitas vezes passando por cima dos outros. Então ela chega do outro lado e percebe que é tudo diferente,
tá? Que é um outro mundo, que lá nós temos as nossas recompensas sim, mas aqueles que buscaram a recompensa do lado de cá, do lado de lá não vão ter recompensa nenhuma, podem ter dificuldades, podem ter dores do lado de lá, né? Vão sentir um peso na consciência por não ter entendido como deveria ser o caminhar aqui. E lá ela vê então pessoas que ela achavam bem menores do que ela em questão de status, né? Em questão de família, em questão de poder. Porém, do outro lado eles estavam iluminados, porque na Terra eles entendiam que tudo era passageiro, que o que nós devemos fazer aqui é trabalhar uns pelos outros, enquanto a rainha não pensava dessa maneira, ela pensava somente na sua glória, no seu poder, e achou que era daquele jeito e pronto, que ela deveria seguir. E aqui então, no livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico e Emmanuel, um item que vem falar da transitoriedade. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Fala-nos o Eclesiastes das vaidades e da aflição dos seres humanos, no torvelinho das ambições desvairadas da terra. Desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo o que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do espírito. Consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas. Com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo? Tudo funcionou como roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu seu espírito e os envoltórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Uma e outra, contudo, perecerão algum dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam, somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros, como portas de vida e redenção. Muito bom. Aqui nós voltamos lá no Cristo, nosso caminho, nossa verdade, a vida na qual nós devemos então caminhar, exemplificar, cuidar. E a partir do momento que nós vamos compreendendo que não tem outro caminho, nós vamos sim aceitando, nós vamos superando e conseguindo sim estar uns pelos outros, entendendo o que é amor de verdade, que é concórdia, fraternidade, piedade, amorosidade, entendimento mútuo, né? Amor incondicional. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa oportunidade, muito obrigado mesmo, né? E que todos nós possamos ter uma boa noite. Um abraço a todos.